E hoje é com um particular agrado que fazemos o regresso, neste caso à velocidade, isto porque tenho, como já puderam ver, está à minha frente, um dos pilotos que tem alcançado resultados fantásticos no Single Seater Series. Há aqui algum som um pouco mais confuso, mas vamos acreditar que seja só do início da gravação, mas nota-se aqui uma interferência na mesma gravação. Eu dava as boas-vindas, neste caso, ao António Correia, a quem desde já saúde e que está comigo à minha frente, piloto do Fundão, e que vem, no fundo, fazer aqui um balanço do fim de semana de corridas, que era uma das situações que motiva este nosso contacto, falar essencialmente da Single Seater Series, mas não só. E por isso, e sem mais demoras, damos as boas-vindas aqui, no caso concreto, ao António, agradecer a simpatia do António para connosco. Aquilo que eu pedi a António, porque sabemos que está nas SSS este ano, mas gostávamos de conhecer um bocadinho do seu percurso. Piloto que vem do Fundão, o que é que fez até chegarmos a 2021 na Triple S? Bem-vindo, António. Obrigado. Antes de mais, olá a todos, olá a quem nos está a ver aí de casa. Obrigado pelo seu convite também, por estar aqui presente no 16 Válvulas. O António Correia começou no kart aos 6 anos, ia para o Tour 200 com o pai, andar de kart, uma mera brincadeira. E foi evoluindo o gosto, foi evoluindo a paixão pelo desporto motorizado, e mais tarde, com 11 anos, comecei a competir no Troféu Rotax, e foi aí que comecei, portanto, a minha escola competitiva do karting durante ainda 7 anos. Ok. E antes de conhecermos esses detalhes, perguntava ao António se nunca os resultados que foi alcançando nunca o deixaram pôr em dúvida que era no desporto motorizado que queria ficar, António. É isso? Porque não se pode ganhar sempre, os resultados nunca são a 100% aqueles que nós queremos, mas nunca se foi desmotivado porque sabia aquilo que queria. Será assim, António? Foi. Eu pratiquei kart durante 4 anos sozinho, e quando cheguei à competição com outros pilotos foi muito complicado ter um bom ritmo e saber gerir as corridas, saber lutar corpo a corpo com eles. Por isso a primeira época foi uma época de aprendizagem. Ficámos no top 10, sétimo, penso eu, do campeonato do Troféu Rotax, na categoria Micromax, foi onde eu iniciei. Mas em 2012 conseguimos ser campeões, portanto foi um salto também fruto de todo o trabalho entre ambas as épocas. Mas sim, às vezes os resultados não são tudo. É também principalmente a paixão e o gosto do desporto motorizado, que já vem do meu pai, que foi piloto de rallies, e foi ele principalmente que me impulsionou a gostar do desporto. Mas quanto aos resultados, claro que não, nem sempre são bons. Tive a sorte de ser campeão logo na minha segunda época, e de vencer uma corrida também na minha segunda época, portanto, de estreia. Mas é preciso trabalhar também para lá chegar, e é aí principalmente que está o foco, é conseguir ter objetivos e trabalhar para conseguir atingi-los. Claro. António, mas aqui torna-se inevitável perguntar em relação às dificuldades de acesso, podemos dizer, às pistas de kart. Do meu conhecimento, Fundão não terá pista de kart, não sou eu mesmo que estou aqui equivocado. Portanto, aqui, e pelo sinal de cabeça, não tem mesmo, portanto, obrigaria aqui, se calhar, durante a semana às aulas, depois ao fim de semana, deslocações com o seu pai, fazerem muitos quilómetros, portanto, um esforço, Certo. um esforço familiar para aquilo que era a sua paixão. Será assim? António, como é que... É isso mesmo, era bastante complicado treinar. Nós deslocávamos até Fátima, porque era o cartódromo mais perto que tínhamos homologado, que recebia provas de ambos os campeonatos, como do campeonato nacional, como do Troféu Rotax. Portanto, nós perdíamos logo 3 horas do nosso dia só em viagem, e tentávamos aproveitar sempre ao máximo o tempo que estávamos no cartódromo. Fátima foi sempre a minha casa, e estamos a falar de uma casa que se encontra a 1h30 de distância da minha cidade natal, que é o Fundão. Por isso dá bem para imaginar o quão distantes estão a maioria dos cartódromos em Portugal. O mais perto era mesmo Fátima, lá está, com a homologação. Existia o Tour 200, que foi onde eu comecei e era bom para aprender. Abrantes também já mais ou menos a 45 minutos de distância. Mas esse também não tinha homologação, e o interessante, o que nos interessava mesmo era podermos praticar numa pista onde mais tarde viéssemos correr, e então era mesmo Fátima.
Felizmente, há uns anos para cá, mais precisamente 1 ano e poucos meses, é a idade do Cartódromo de Castelo Branco que abriu, ou seja, teve a sua inauguração, e foi também muito positivo para a nossa região termos um cartódromo mais perto, neste caso de casa, porque a região também já estava a precisar de um bom cartódromo, com boas instalações, e o cartódromo de Castelo Branco é um ótimo exemplo. Quanto às corridas, nós deslocávamos principalmente à sexta-feira de manhã e aproveitávamos para treinar já à sexta de tarde, quando não íamos, por exemplo, já na quinta-feira ao final do dia, para conseguirmos aproveitar ao máximo a sexta-feira. Tratava-se sempre de viagens principalmente longas, em que faziam com que eu tivesse de faltar a algumas aulas, principalmente na sexta-feira, mas sempre nunca houve problema, consegui sempre conciliar as duas coisas até agora, e por isso era mesmo só o facto de ter de me deslocar, porque a conciliação de ambos nunca foi um problema. Uhum. António, e a sua entrada no Nacional, depois de muitos anos de Rotax, ou foi na consequência e rapidamente depois de fazer a primeira temporada de Rotax, entrou diretamente para o Nacional? Portanto, eu entrei no Troféu Rotax porque participei no Onde Está o As, a iniciativa Onde Está o As, organizada pela organização do Troféu Rotax, que me garantia um kart, portanto, na minha primeira época. Depois realizei mais 2 anos do Troféu Rotax, em 2012 e 2013, em que fomos campeões e vice-campeões, respectivamente, e sentimos que era a altura de arrumar uma situação um bocado diferente, um ambiente um bocado diferente, que foi o Campeonato Nacional de Karting em 2014. Foi uma experiência totalmente nova para mim, os motores completamente diferentes. Tive a sorte de poder continuar com a Sport Kart, com a equipa que até hoje, digamos, me apoia, porque é o Sr. João que tem ido comigo também apoiar-me nas corridas. E portanto, foi uma época bastante difícil, imensa aprendizagem, compreender o motor, principalmente, que era muito diferente. Mas acho que conseguimos superar bem os objetivos, conseguimos ser o melhor rookie, o que é sempre bom. E conseguimos, acho que, acabar em sexto ou sétimo também, portanto, da juvenil, da categoria juvenil. Muito bem. O António prosseguiu então até onde, a nível do Nacional? Só fizemos mesmo esse ano, Ok. só fizemos mesmo 1 ano de nacional, e decidimos voltar à base, que foi o Troféu Rotax em 2015. Foi um ano que correu excepcionalmente bem. Fomos campeões mais uma vez, mas desta vez com muito mais, portanto, mentalidade, com muito mais trabalho. Foi um campeonato que soube mesmo a ouro. Ainda participámos nas finais mundiais em 2015, que se realizaram em Portimão. Consegui ter sempre um bom ritmo, ainda parti de quinto lugar para a primeira corrida, mas também um bocado fruto de falta de experiência em andar com tantos pilotos, porque infelizmente naquela altura o troféu Rotax e o próprio campeonato nacional não eram campeonatos que integrassem grelhas muito grandes. Felizmente hoje já não é assim. Hoje o campeonato nacional tem grelhas com mais de 25 karts, o que é ótimo. Naquela altura não foi bem assim, mas não serve de desculpa. Claro que também há sempre trabalho por fazer, e as adversidades que nós sentimos nessas finais mundiais depois foram ultrapassadas. Mas ou seja, como eu estava a dizer, parti de quinto lugar para a primeira final, e um pequeno incidente fez-me ficar parado fora de pista, sem conseguir pôr outra vez o motor a trabalhar, e fomos recambiados para 35º, ou seja, partimos quase do último lugar da grelha na segunda final e conseguimos ainda recuperar até 12º lugar, o que foi muito bom. Nós sabíamos que tínhamos muito bom ritmo e claro que falar é fácil, mas penso genuinamente que éramos capazes de ir ao pódio nessas finais mundiais.
Ok. António, e um resumo rápido, porque temos que apontar também para falar de 2021, o que é que consegue dizer sobre a evolução desse ano até 2021? Quais são os momentos mais altos na ligação do desporto motorizado, para nos focarmos, porque já temos, de facto, já há algum tempo de corrido, de falarmos precisamente sobre esta temporada? 2016, 2017, 2018 foram os últimos anos de kart, em que em 2016 tive pela primeira vez contacto com o Fórmula 4, com o Fórmula 4 não, com o Fórmula da Fun Speed, um monolugar, portanto, feito no fundão, o DID, que mais tarde vim a juntar-me a essa equipa, a Fun Speed, em 2019 para realizar então, na altura era chamado Fórmula 4 Portugal, Campeonato Fórmula 4 Portugal. Depois foi um bom ano. Covid Diga? 2020, Covid 2020 Sim, e baralhar isso tudo. Sim, foi um ano atípico, mesmo para arranjar patrocinadores e apoios, mas conseguimos integrar a grelha de partida da Single Seater Series em 2020. E aqui estamos nós em 2021, já com duas corridas feitas, e falta apenas uma para acabar o campeonato. Em 2019 fomos vencedores da categoria, em 2021 em 2020 ficámos em segundo, e agora estamos a lutar mais uma vez pela vitória. E as coisas estão a correr bem, por aquilo que eu sei. Sim, sim, estão a correr bem. Estamos pelas minhas contas, a 4 pontos de liderança. Ainda não saíram os resultados oficiais, mas estamos a lutar pela vitória, sem dúvida. E a corrida deste fim de semana, que teve ocasião de fazer no Autódromo Internacional, ou neste caso no Autódromo Fernanda Pires da Silva, no Estoril, como é que correram as coisas? Portanto, começando do início, os treinos livres correram normalíssimos. Os cronometrados já não estão bem, sentimos que havia algum problema no motor. E esse problema fez com que nem marcássemos uma boa volta na qualificação, nem nos apresentássemos para a primeira manga, portanto, ainda sábado. Conseguimos retificar tudo e no domingo partimos de 14º. Ao fim da primeira volta já estava em terceiro e depois foi uma questão de gestão até ao final da corrida. Ainda lutei, portanto, voltei para quarto lugar e consegui lutar pelo terceiro, acabando assim nesse mesmo lugar do pódio. Muito bem, extraordinária recuperação. António, e o que falta a nível de campeonato, portanto, apenas mais uma prova, vai ser única e exclusivamente esse seu envolvimento nesta temporada ou ainda vai haver possibilidades de participação em alguma outra competição? Claro que o principal objetivo é agora acabar o campeonato, portanto, nós ficámos em terceiro no Estoril na segunda corrida, mas conseguimos vencer na categoria e o objetivo é mesmo continuar a lutar pela vitória no campeonato da categoria PT na próxima corrida, já no início de dezembro, em princípio em Gerês. É assim que as coisas estão programadas pela organização. Claro que tenho sempre interesse em realizar outras competições, mas o principal foco está na Single Seater Series. Se surgir uma oportunidade em que eu consiga aproveitar, claro que irei aproveitar, mas até lá não vejo assim. Lá está, são coisas que aparecem de um momento para o outro, pode aparecer. O Muito foco é bem, Single António. Seater Series. Muito bem. A parte final, obviamente, desta nossa conversa, antes dos agradecimentos quem torna possível esta aventura, já vimos aí alguns patrocínios, mas eu vou querer ouvir de si, porque estamos um bocadinho longe e pode escapar aqui alguns dos nomes deles, mas antes disso pergunto-lhe em relação a planos ligados à competição automóvel. Eu sei que está a estudar, portanto, naturalmente tem outras preocupações profissionais, portanto, as corridas acabam por ser um hobby, um bocadinho mais que hobby, mas pergunto-lhe em relação a objetivos a nível de competição. Pretende, acima de tudo, e talvez começar 2022 e mais à frente, o que é que pretende fazer, António? Desde sempre portanto, eu e o meu pai e a equipa sempre pensámos época a época. Para o ano ainda não tenho nada decidido, há várias opções em cima da mesa, como sempre houve realmente. Claro que o objetivo é continuar no desporto, é aquilo que eu gosto de fazer, é aquilo que eu amo fazer, e portanto não posso, claro, descurar os estudos, sendo estudante, portanto, numa licenciatura de prato dentário, que também quero seguir isso da minha vida.
O meu objetivo a longo prazo é conciliar as duas coisas, conseguir ter o meu trabalho normal, fazer aquilo que gosto e também poder ter a sorte e fazer aquilo que gosto dentro dos circuitos, ou seja, conciliar as quatro rodas com os dentes, para mim era sempre ótimo. Gostei dessa analogia. Muito bem. António, esta é a altura mais certa, para não ser eu, deixar-lhe o microfone para si para nos deixar uma referência de agradecimentos. Isto é, haverá pessoas que contribuem, de facto, para a sua presença na competição automóvel. Uma delas, evidentemente, o pai, que eu gostava de saber se quer aproveitar nesta ocasião e agradecer, mas também à sua equipa e aos patrocinadores. Esta é a altura certa de nos deixar, então, esse agradecimento. Por favor, António. Claro que sim. Obrigado também por me deixar este tempo. Claro que o meu pai é a primeira pessoa a quem eu penso, porque sem ele nada disto era possível. Qual é o nome do pai? Peço desculpa. António Correia, também António mais Correia. Conhecido por Tommy Correia. Ele fez principalmente ralis e também é um piloto, lá está, eu sou suspeito para falar, mas também o tenho como bem reconhecido. Claro que sim. Claro que foi ele o principal impulsionador disto tudo. Era ele que se levantava cedo para ir comigo para o Tortozendo e que me aturava naquelas manhãs de inverno, à chuva. Mas também tenho o resto da minha família que sempre me apoiaram, os meus amigos sempre estiveram lá para mim. A Sportcar, principalmente, que foi a equipa onde eu passei mais tempo e foi a minha primeira equipa oficial, digamos assim. Que até hoje me apoia na Single Seater Series, nomeadamente o Sr. João e a Dona Celeste, que estão sempre lá para mim. Por último, mas nada menos importante, porque são eles verdadeiramente o pilar de tudo isto continuar a acontecer, ou seja, desenrolar-se no futuro, no presente e no futuro. São os meus patrocinadores. Eu tenho aqui à frente... Sim, força. Tenho aqui à frente 3, mais o nome da equipa. Na manga estão mais 3, penso eu. Mas nas costas estão mais alguns 8 ou 9. Pode nomeá-los, porque senão não vimos. Nós daqui não conseguimos, apesar do esforço de chegar aqui à frente, mas escapa-me aqui essa eu consigo nomeá-los. Claro que é um bocado difícil virar as costas e ler. Mas eu consigo já apanhar aqui uma lista deles. Força. Se não for assim... Então, é uma boa ocasião de agradecimento. Diga. Então. Exatamente, estão aqui. Posso começar mesmo, portanto, pelo município do Fundão, que está mesmo aqui à frente, em primeiro lugar, por baixo da equipa. Depois o Alambique, a Yes Energy, portanto, tudo empresas da região. Mota Lopes Contabilidade, que aqui já passamos para a manga. Mota Lopes Contabilidade, a Motul e a Matos e Prata. E nas costas, mas não quero dizer que eu os queira ver pelas costas. Eu, se pudesse, tinha-os todos à frente, mas não tenho espaço suficiente para isso. Tenho, portanto, a Urbitraça, a IP Extintores, a Medical Design, a Singeste, a Quinta dos Termos, a Loaded, e tenho também, apoiam, não são, ou seja, diretamente meus patrocinadores, o Redline, a Escuderia de Castelo Branco, e a J. Ranit Design são aqueles que eu tenho aqui, entre outros. Eu poderia continuar, tenho uma lista infinita quase de pessoas que me apoiam. Diga. E essa manga da esquerda foi referida ou não? Já agora? Não, a manga da esquerda é igual à manga da direita. Ok. Para as pessoas não estarem em desvantagem, quem me vê de um lado e do outro. Perfeito, muito bem. Acho que conseguimos dar aqui uma nota principal e conseguimos perceber que há muita gente reunida à volta do seu projeto e, portanto, ficou aqui um agradecimento que torna possível continuar também nas Single Seater Series. Pergunta final, em relação a conhecimento um bocadinho mais dos seus gostos, torna-se inevitável eu perguntar quem é o seu ídolo nas corridas ou no desporto motorizado? Só para termos aqui uma ideia do lado pessoal. Antes disso, queria só referir que todos os nomes que eu tenho na minha suete são mais do que patrocinadores, são principalmente amigos e família também. Não família não de sangue, mas estão sempre no meu coração. Exato, porque sem eles nada seria possível. Quanto ao meu ídolo, tenho um principalmente, o Ayrton Senna, só que infelizmente já não está connosco. Neste momento, quem eu me sigo e quem eu gosto realmente de ver nos circuitos é Max Verstappen.
acho que não é difícil arranjar algum termo de comparação entre ambos e por isso é que tanto um como o outro me satisfazem só de os ver passar. O Senna também é uma história muito diferente, porque eu nunca o vi correr, ou seja, em tempo real, foi sempre o meu pai e foi ele principalmente que me deu a conhecer este piloto e esta lenda do desporto motorizado. Agora, o Max Verstappen já foi uma escolha, não que o Senna Pessoal. não tenha sido, mas já foi uma escolha que eu fui desenvolvendo os meus gostos pessoais por ele, e são estes dois a quem eu olho principalmente. Muito bem. António Correia, agradecer a sua simpatia, a sua disponibilidade para nos dar a conhecer também o mundo dos Triple S. Fico sempre contente quando tenho essa ocasião de divulgar e vejo que é um projeto com muito sucesso e, portanto, vitorioso. E, portanto, só me resta mesmo, e para terminarmos, agradecer mais uma vez a disponibilidade de nos falar um bocadinho na primeira pessoa de quem está e neste momento está a fazer bons resultados precisamente Obrigado. nesta Triple S. Um grande abraço, Eu também é que muitas agradeço. felicidades e, no caso concreto, voltaremos a falar em breve depois, então, de terminar a temporada e saber as novidades. Um Muito abraço, António. obrigado. Muito obrigado. Uma boa Forte noite e obrigado. abraço. Forte abraço. Igualmente, Obrigado. obrigado.